Olá, meus meninos e meninas, tudo bem? Guerreiros para o Enem. Vamos lá trabalhar então o nosso bloco 2 em relação à evolução, que ele é extremamente importante para um dos assuntos que são bem explorados nas questões vestibulares, tanto do Enem, como também ligado aos outros vestibulares particulares que vocês porventura terão que enfrentar aí para alcançar um título melhor, né, que é a parte de nível superior, né, e um dos melhores momentos da vida de vocês que é estar dentro da universidade, tá? Então, sem muitas delongas, vamos continuar o nosso trabalho, né, que é o bloco 2 com relação à origem da vida. Já foi, já foi colocada a primeira parte, vamos agora para a segunda, e vamos dar continuidade em relação às ideias, às teorias evolucionistas atuais, tá? Conforme tem esse quadro aqui bonitinho, apresentado para vocês aqui. Modernas teorias sobre a origem da vida, então você já tem um palco de vários tipos em discussões que são colocadas para vocês. Lembrando bem que são ideias, né, que hoje se aceita como tal, mais para frente podem ser descartadas, porque essa é a dinâmica, talvez a beleza da área da ciência seria isso. Ela nunca é estática, ela é sempre um elemento dinâmico e sempre em busca de novas pistas, e a depender dessa pista que você tem, né, pelo seu fato concreto de revelação, ela pode mudar totalmente, né, a situação atual, né, que se imagina em relação a fatos explicados no passado, né? Porque são ideias, essas ideias não surgem ao acaso, né? Elas têm uma certa concretização em cima, principalmente dos fósseis, mas a partir daquele fóssil é que se imagina o que poderia ter acontecido. Então essa imaginação é o X da questão em ter o que a gente chama de verdade científica, entre aspas, né? Não é uma verdade verdadeira, é uma verdade que no momento ele é aceita como tal. É isso que vocês têm que compreender, tá? Então vamos lá. Como existe um processo ainda ligado, né, da chamada criação especial, que é uma das primeiras linhas de pensamento, ela fez uma reformulação e hoje é considerado o chamado projeto inteligente, e a essência dele é que ele é elaborado por um ser inteligente, não necessariamente um alien, né, um alienígena, ou então até mesmo a interferência de um criador, mas que exige sim um ser que realmente tenha a capacidade de harmonizar, de linear, né, todo o processo de criação do planeta. Isso é conhecido como hipótese do design inteligente. Alguns autores apontam isso como uma readaptação da teoria fixista ou criacionista, só que com outro estilo de abordagem, mais, vamos dizer assim, mais eloquente, né, da colocação, que vem contestar, né, vem bater de testa em relação à teoria da evolução. Viu? Então seria esse tipo de confronto, né, entre a teoria da evolução, os trabalhos de Darwin, aquela coisa toda. Então, vejamos em que ele se baseia. Rejeita a ideia da criação da vida por acaso, devido à própria complexidade da vida. Então, tem umas citações que são bem interessantes aqui. Ó. História da pedra no caminho ou relógio no caminho, sobre a discussão análoga da complexidade da vida. E se você tiver, por exemplo, uma trilha de investigação, você acha uma pedra em um determinado caminho, pelo menos na linha de pensamento de um design inteligente, você vê pela sua simplicidade, né, que se trata de um mineral, né, dessa formação, portanto, faz parte do ambiente em que ela está inserida. Quando você acha no meio do caminho um relógio, né, você logicamente sabe que aquilo não é uma condição natural, né, de ocorrência. Aquilo é fruto da elaboração de um determinado tipo de indivíduo, né, que tem uma consciência inteligente para elaborar toda aquela complexidade de mecanismos que se interrelacionam e monta-se, então, assim, nesse caso, o relógio, faz com que realmente você se decline a achar que aquilo, de fato, tem um ser orientador para aquilo. Aquilo não surgiu ao acaso, né? Aquilo foi montado segundo um design inteligente. Seria essa ideia, né, que você teria para poder ilustrar como é que funcionaria a cabeça de uma pessoa que defende a ideia do design inteligente. A hipótese, portanto, se baseia em três princípios clássicos. Primeiro, né, você vai ver pelas próprias citações que são colocadas aí, que no texto algumas palavras foram suprimidas, mas tem as dicas. Seria interessante de você acompanhar isso, né, depois. É a chamada complexidade irredutível. As partes da complexidade da vida se interrelacionam e a mutação por si só não seria suficiente para alterar toda essa estrutura.
da ação dela. Pelo menos dentro da proposta da chamada complexidade redutiva. O segundo elemento é a chamada complexidade específica. Pelos padrões atuais de complexidade seres vivos, seria impossível seu desenvolvimento ao acaso. Eles explicam isso principalmente no caso da evolução do olho humano. Né? O ato de você enxergar, e devido à própria complexidade do funcionamento do olho, e dizer que isso é um fruto de um processo de evolução ao acaso, é ter fé, viu? Segundo esse pessoal aí. É mais do que fé. O princípio antrópico diz isso, que a harmonização da vida no planeta requer um equilíbrio singular e que seria impossível ocorrer por mero acaso. É basicamente como ele fala, a posição do planeta Terra, onde ele está, é tão singular, né, tão importante essa posição dele no planeta, que ele não pode estar nem muito afastado, e nem muito mais próximo do Sol, porque bagunçaria todo o sistema de vida no planeta. É como se ele tivesse matematicamente colocado numa posição estratégica em que permitiria a manutenção da vida neste planeta. O que é realmente uma coisa bastante, quase, vamos dizer assim, milagrosa, né, da posição onde esse planeta está, para permitir com que essa vida se manifeste nessa plenitude que existe no planeta Terra. Tá? Então, essas seriam as 3 linhas básicas que apoiam a ideia do design inteligente. No Acharya, né, o pessoal faz as críticas aí, que é engraçado, envolvendo a formação de um criador, tá lá. A Deus conversando com Darwin, fala assim, Darwin, olha isso. Aí ele transforma a ave numa outra ave magnífica, né, num piscar de estalar de dedos. E ele olha com desdém para Darwin e fala assim, faça melhor. Aí Darwin pega um passarinho, ele olha isso, bota ele no chão, fica olhando para ele. Aí Deus olha para ele e fala assim, vai demorar muito? Ele fala, não, só daqui a uns milhares de anos. Né? Fruto de um processo de mutação. Embora essas palavras, a palavra mutação não é citação de Darwin. Isso é que é interessante chamar a atenção dos alunos, que às vezes o aluno ouve tanto falar que a mola mestra da transformação no ser vivo, num processo evolutivo é mutação. Darwin nunca falou de mutação. Até porque o século dele é 19. E o trabalho falando sobre mutação é século 20. Ele sabia que as espécies sofrem transformações com o passar do tempo, mas não sabia descrever como essas transformações ocorriam. Mais tarde é que surgiu, na teoria neodarwinista, falando sobre a capacidade de seres vivos sofrer essas transformações através da mutação. Tá? Outro tipo de linha de pensamento em relação às ideias, né, de manifestação de vida no planeta vem dessa ideia, a hipótese da panspermia. Repara que pela ilustração, moléculas orgânicas estão espalhadas em todo o universo e essas moléculas orgânicas poderiam ter caído no planeta e depois elas se reorganizarem e desenharem então as suas primeiras formas de vida. Portanto, é uma ideia que fala que a vida veio de fora, colonizar o planeta. Ela já chegou aqui relativamente pronta. O que indói dos cientistas, a maioria dos cientistas detesta esse tipo de ideia, que fala assim, então todos nós somos ETs. A gente já custa explicar a situação de vida no planeta e o cara quer transferir o problema para fora do planeta. Porque a ideia é essa, como surgiu os primeiros seres vivos no planeta. Né? Vindo daquela discussão que a gente viu sobre teoria da biogênese e teoria da biogênese, sabendo que a teoria da biogênese derrubou a biogênese, então ficou ainda em aberto como é que surgiu o primeiro ser vivo, que não é por um princípio de força vital, né? Essa coisa toda, então, está em aberto. Então, aí começaram a surgir novas ideias, entre elas a panspermia, também conhecida como hipótese cosmozóica, é uma outra denominação. E significa isso, ó, pan é em todo lugar, espermia, semente. Então, são sementes em todo lugar. A vida teria chegado na Terra por meio de meteoritos e cometas. Tá? Constatação de aminoácidos e bases nitrogenadas em meteoritos, né, que foram detectados, né, nas análises da NASA em relação a esses elementos. Tá? Então, aminoácidos e bases nitrogenadas não é exclusividade do planeta Terra. É presente em meteoritos. E os fatores que impedem com que essa teoria seja prontamente aceita como uma verdade científica, esse aqui, ó, são os fatores adversos contra essa possibilidade de vida organizada vinda do espaço. Primeiro é a própria radiação ultravioleta, que é um inferno, e ela desestrutura qualquer tipo de organização de matéria.
Segundo, é o próprio frio extremo do espaço, que é praticamente um zero absoluto. Você tem o efeito do vácuo, que impediria qualquer tipo de organização celular, e também da própria radiação violeta no planeta, que é os raios cósmicos. Os raios cósmicos, ele atravessa o planeta Terra como se fosse uma fatia de manteiga. Ele entra pelo polo norte, sai pelo polo sul, na mesma velocidade que ele entra, como se tivesse mergulhado, como se tivesse enfiado um prego na manteiga, tá? Devido à violência desses raios. E o que mais tem no cosmos são diversos tipos de radiações, inclusive os raios cósmicos. E uma das coisas que constatou, né, a importância da possibilidade de vida que vi no planeta foi exatamente essa reportagem. Em 1996, foi encontrado na Antártida um meteorito marciano contendo bactérias que são fossilizadas. Então, isso alimentou a possibilidade de você ter a presença da vida vinda de fora, e não que ela se desenvolveu nos padrões que vocês vão ver aqui nessas teorias apresentadas aqui para vocês, dentro do próprio planeta. Tá? A ideia é viável, por embora pouco provável, devido principalmente a esses fatores contrários a ela, né? Essa possibilidade aqui. A hipótese da evolução química é considerada hoje a mais aceita, né? Embora tenha muita controvérsia e muita fé, né? Se é uma coisa que o pessoal fala que ciência não tem nada a ver com fé, tem, meu filho. Você acreditar nisso aqui é pancada, né? Mas vamos lá, vamos mostrar o que vai acontecer nessa evolução química aqui. Ela também é conhecida como hipótese pré-biótica, tem outros nomes também para ela, né? Trabalho de um russo chamado Alexander Oparin, ele propôs a chamada teoria da conservação, né, como ela também pode ser entendida com isso, para formar um ensaio, né, de um coacervado, e esse coacervado poderia ter evoluído para uma procélula, e depois essa procélula evoluído para uma célula, tá? A partir da organização da matéria inanimada, né, da matéria inorgânica, e ela foi se combinando, né, ao longo de milhares de anos, para formar uma matéria orgânica, e depois essa matéria orgânica foi se reorganizando de coisas mais simples até chegar nas coisas mais complexas, até dar origem à primeira célula. E a partir daí, então, desinvestou as formas diferentes de vida no planeta. O trabalho é espelhado no Graham, né, colloides, né, que são proteínas de agregação, né, elas são proteínas que criam uma corrente elétrica entre elas e atraem uma molécula de água ao seu redor, dando uma ideia como se fosse uma membrana isolante, né, semelhante a uma membrana plasmática, vamos dizer, lembrando, né, a organização, e vem as suas propriedades de agregação e adsorção, que é a capacidade de absorver novas substâncias do meio para dentro dela, né, conforme essa carga elétrica que é desenhada por essa agregação de substâncias que são proteicas de grande tamanho e formam colóides, né, formam blocos, né, semelhante ao caso da gelatina, né, que a gelatina, por exemplo, quando ela está aquecida, ela se dissolve, mas quando ela está esfriando, ela vai se agregando e forma um aspecto de uma forma que é chamada gelatinosa, né? E esses elementos que vão se agregando, né, que vão dando aquela consistência firme, ela é chamada colóide. O inglês John Haldane, né, argumentou sobre a homoquiralidade, que é um nome difícil aqui, ó, molecular, moléculas que são espelhadas, porém, a forma canhota dos aminoácidos é a única usada pelos seres vivos. E isso é um enigma que a ciência não sabe explicar, porque que todas as moléculas, né, do aminoácido na sua organização espacial são voltadas para a esquerda, né, a partir de uma célula inicial. Não tem aminoácido voltado para a direita, dentro da ótica, né, de organização molecular na parte química, né. Quem conseguir desvendar esse enigma, porque essa preferência pela forma canhota e não pela forma destra, você tem um prêmio Nobel na mão. Tá? Essa seria a situação da Terra há milhões e milhões, nem milhões, é bilhões de anos atrás. Porque se estima que a idade da Terra está em torno de 5 bilhões de anos. E bota bilhões de anos. A gente não lembra o que aconteceu semana passada, imagina se lembrar o que aconteceu há bilhões de anos atrás. Né? Então, o que é interessante, se você inventar uma nave para voltar à Terra 5 bilhões de anos, para acompanhar o que isso aconteceu, se for possível isso, né? Inventar uma máquina do tempo, você não teria essa mesma atmosfera como a gente tem hoje. Na realidade, a atmosfera seria extremamente fétida e também venenosa, né, nessa situação. Primeiro, por causa desse elemento aqui, ó, CH4, que é metano, não tem cheiro, mas ele é venenoso. Né? Faz parte do gás de cozinha, porque ele é um carboidrato, um derivado é feito até do petróleo, estaria em grande quantidade na atmosfera, portanto é uma substância tóxica. Outro elemento
também que você teria a presença do CO2, mas também a presença em menor quantidade, que ia escalonando com o tempo essa sua concentração. O outro elemento químico, a substância química que estaria presente aí, no caso, seria a amônia, né, que é o NH3, essa formação. Portanto, o planeta teria um cheiro de sanitário público, né, porque o NH3 é o cheiro da amônia, que é aquele cheirão que você sente quando você entra no banheiro que é mal lavado, fica aquele cheiro insuportável de amônia no ar, por causa da decomposição da ureia, né, o efeito disso. O hidrogênio também é um gás que é explosivo e ele é tóxico, também não pode ser inalado, mas estaria presente na atmosfera. E também uma hora constante, né, no aumento das concentrações de vapor de água no planeta. E o planeta seria uma caldeira gigantesca, né, porque você não teria nem onde pisar. E você não teria nem como abrir a janelinha para botar o nariz para fora para respirar, você não teria condição de respirar, porque não existe a presença do oxigênio no início da formação do planeta. Tá? Na ideia, então, de Opar e Haldane para a formação dos coacervados, você teria essa escala aqui, é um dos quesitos mais cobrados no vestibular. Você teria a presença dos gases da atmosfera primitiva, que isso aqui é muito, né, pertinente às questões, né, de revisão, em que você visualiza aqui metano, amônia, hidrogênio e água. Isso aqui são os componentes da atmosfera primitiva. Ela seria bombardeada no passado por radiação ultravioleta que entraria livre no planeta em grandes descargas elétricas devido ao acúmulo progressivo de vapor de água na atmosfera. Tanto é que o céu não seria azulzinho, o céu seria totalmente escuro, né, acinzentado e totalmente nublado, devido ao volume gigantesco de água acumulando na atmosfera. E essas descargas elétricas, somadas a essas grandes radiações ultravioletas, permitiria a reação desses compostos entre si e formariam com moléculas orgânicas simples, como cetonas, aldeídos, tá? Organização de compostos orgânicos simples que flutuariam no ar atmosférico. E depois de milhares de anos se passando, e a tentativa da água de cair no planeta, porque o calor era tão grande que a água no meio do caminho voltava à atmosfera, nem chegava a tocar no chão de tão quente que ela estava. E depois de várias e várias tentativas de chuva, aí sim o planeta foi esfriando, e aí a chuva veio. E quando a chuva veio, meu filho, veio de uma forma torrencial, a ponto de formarem grandes mares rasos no planeta. A princípio, adocicados. Né? O mar se tornou salgado em função do tempo. Essa chuva, então, arrastou esses compostos orgânicos simples para o mar, e o calor desse ambiente permitiu com que houvesse mais agregações moleculares entre si, a ponto de formar blocos de proteínas, e esses blocos de proteínas, então, eles foram se agregando, né, e essa agregação dele formou, então, um composto que parecia uma micela, né? Então, essas micelas foram continuando agregando, a ponto de formar um sistema de isolamento, né, com um isolamento aquático ao redor dele, como se fosse imitando uma membrana, né, de uma célula, e esse composto é chamado de coacervado. Eles acreditam que a partir do coacervado ele foi absorvendo uma substância chamada de adsorção, e essa substância inseriu novos enzimas, inseriu de ácidos nucleicos, esses elementos todos na sua agregação, e depois disso houve o sistema de comando celular, e aí surgiu o desenho de uma protocélula. Tá? Então você teria esse elemento que é interessante. Portanto, dentro dessa ideia de Opar e Haldane, o primeiro ser vivo seria heterotrófico. Ele não teria capacidade de produzir seu próprio alimento, porque ele já tinha um caldo nutritivo, né, de várias substâncias orgânicas presentes nesse ambiente, que seria como fonte alimentar para sustentar essa galera que surgiu no planeta, dentro da ideia, né, do desenvolvimento da vida, que seria a hipótese heterotrófica. E essa sopa de nutrientes, né, é chamada sopa ou caldo primordial. É você ter uma grande quantidade dessas substâncias presentes no mar, e que garantiria por um longo tempo, né, a manutenção e a sobrevivência dos primeiros ensaios de vidas que foram se desenhando no planeta. A ideia ficou conhecida com o seguinte nome, tem 3 nomes para ela: hipótese ou evolução gradual dos sistemas químicos, né? Também ficou conhecido como evolução química na vida do planeta, ou então evolução pré-biótica. Infelizmente, isso depende da frescura do autor. Tá? Isso é a mesma teoria, essa é a mesma hipótese, tá, do que é colocado. E os 2 autores nela que se desenharam, né, para falar sobre a teoria da coacervação, né, como é colocado, a ideia disso, o primeiro ensaio provável de organização molecular a ponto de evoluir para uma protocélula, seria desse indivíduo Alexander Oparin, que ele é russo,
e John Haldane, que ele é americano. Tá? Na Terra primitiva, então, você teria esses elementos então, aí, apresentados, é o cenário de catastrofismo, ou seja, um ambiente terrível, né, no sentido de desenvolvimento de vida no planeta, porque tudo é tremendamente nocivo à manifestação da vida, as temperaturas são extremas, vulcanismo para tudo enquanto é lado, e radiação ainda comendo pílula no planeta, por isso que é um cenário catastrófico, né? Não permite esse efeito todo. Você tem erupções constantes e a queda de meteoritos, o que é interessante chamar a atenção de quanto que esses meteoritos caiu no planeta para retroalimentar o planeta Terra. Então tem esse dado aí, ó. Muita matéria externa agregou o seu planeta, 10 elevado a 17 toneladas de massa que chegou do planeta, que chegou do cosmos para cá, caindo na forma de meteoros, meteoritos e cometas, aquela coisa toda, que foi chocando com o planeta. Imagina o número 1 seguido de 17 zeros. Você vê a quantidade de massa que chegou a agregar o planeta Terra. Tá? Enquanto que esse planeta apanhou de meteoritos que vieram do espaço ao longo desses bilhões de anos. Tá? Esses corpos celestes traziam água, né? Eles derretiam, faziam a formação de nuvens densas, chuvas, e levou 500 milhões de anos nessa guerra insensada, assim, constante, né? De chegada de material externo que foi caindo no planeta. Até hoje cai. Segundo os cientistas, falam que você tem uma chuva de pó, de poeira cósmica que cai no planeta Terra, que equivale a 800 toneladas por ano. Isso, 800 toneladas por ano no planeta não significa nada, mas sempre cai. Né? Tem poeira cósmica caindo aí. Mares quentes de reduzido tamanho e pouca profundidade seria o princípio da formação desses primeiros agregados, né, químicos, para desenhar depois, mais para frente, o efeito do quarto cevado, e depois, mais para frente, uma protocélula, e depois, mais para frente, a primeira célula. Tá? Aí, de novo, citando você não pode esquecer essa organização, não. Presença de metano, né? Presença de hidrogênio, presença de CO2 cumulativo ao longo do tempo, mas aqui a presença maior seria a amônia, que seria NH3, e a presença da água na forma de vapor, tá? Em diferentes estados do planeta. E essa ideia, né, foi trabalhos principalmente dado por a pesquisa de Urey, né, que é um químico, em que ele que deu a ponta de falar assim, pô, mas eu poderia formar matéria orgânica a partir de uma matéria inorgânica, porque a princípio o cientista acreditava assim, se a matéria orgânica tem que vir de um organismo. Né? E de repente esse Urey, ele viu que ele aquecendo cianeto de amônio, e quando ele submetia um efeito de aquecimento, ele virava ureia. E ureia é um componente excretado por ser vivo. Então ele conseguiu obter uma substância orgânica a partir de uma substância inorgânica por um aquecimento. Então deu um tilt na cabeça da galera e falou, cara, nós conseguimos montar substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas, então não é verdade aquele fato de falar que toda substância orgânica vem de um organismo. Ele pode vir de substâncias orgânicas. Daí então nasceu a ideia de Oparin e Haldane, né, combinando esses compostos, né, da atmosfera primitiva entre si e permitindo então a agregação, né, da formação das primeiras moléculas, né, de funções orgânicas conhecidas, como cetonas, aldeídos, ésteres e assim vai. Tá? A evolução da atmosfera primitiva também foi bem bacana, mostrada pelo trabalho de Stanley Miller, né, com apoio também de Harold Urey. Então eles idealizaram, né, essa atmosfera primitiva, esse aqui é o trabalho de Stanley Miller. Ele botou um sistema fechado, né, de várias tubulações de vidros, um sistema de aquecimento e sistema também de descarga elétrica, imitando a atmosfera primitiva neste balão aqui, e para ver se existe realmente a possibilidade ou não da formação de compostos orgânicos oriundos de compostos inorgânicos. Então, exatamente no experimento que ele fez, né, nesse clima que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ele aqueceu um balão de vidro, né, com efeito um aquecimento dele, media a temperatura para controlar a temperatura dele aqui, né, a formação, e o vapor de água subia aqui. Então aqui ele imitou como se fosse o solo do planeta Terra, né, que era muito quente. Então o vapor de água subia, aqui nessa torneirinha aqui ele acrescentava as substâncias que existiam na atmosfera primitiva, que era metânio, né, amônia, NH3 e hidrogênio. E esse sistema aqui de tráfego, que é um sistema fechado, tá vendo? Nada sai daqui.
Então, nesse sistema fechado aqui da formação, não tinha contaminante nada da parte externa do laboratório dele, ele ia para uma câmara maior, imitando uma atmosfera primitiva. Então, aqui estava presente metano, aqui nesse lugar, amônia, hidrogênio e água, né, na forma de vapor. E de tempos em tempos, ele chegava com o aparelho e dava uma violenta descarga elétrica, imitando as grandes tempestades, né, nessa região. Esse material passava por um condensador, simulando uma chuva, né, que aconteceu há bilhões de anos atrás, e esse material, então, foi arrastado para dentro de uma cuba em U, e aqui você tem um conta-gotas que ele catava, né, o elemento aí para extrair, para ver o que tipo de substância continha nesse elemento aqui. E aqui, sim, ele constatou a presença de amônia, de aminoácidos, constatou a presença de cetonas, aldeídos, os elementos todos, quer dizer, unidades orgânicas a partir da formação de substâncias inorgânicas. Esse foi o grande achado, né? A grande contribuição desse tipo de trabalho de Stanley Miller. Portanto, aqui vem uma ideia máxima. Ele não provou que a ideia de Opara está correta, mas apenas que ela é viável. Por que essa citação? Ele falou, bom, porque ninguém esteve lá atrás para saber o que é. Por isso que você teve, na citação inicial da minha aula, eu falei a vocês, olha, nós estamos diante de verdade científica, entre aspas. Ninguém esteve lá para ver. É o que acredita que pode ter acontecido. E muita gente, por exemplo, na parte científica, não acredita nisso. Tá? Então, eles acham que a situação é outra. Você tem uma questão também discutida com relação ao potencial de autorreplicação entre a molécula de DNA e a molécula de RNA. Qual seria o que os dois surgiram primeiro para dominar uma organização, uma estrutura que passa a ter um comando próprio, né, de montar novas substâncias e também de haver o esquema de desencadear uma hereditariedade, ou seja, capacidade modificativa que é inerente ao ser vivo. Então, ainda tem esse palco de discussão aqui. Ó. Quem deu origem primeiro, DNA ou RNA? Pela forma da organização, eles acreditam primeiro que seria o RNA e depois surgiu o DNA no efeito do comando. Mas vamos lá. Proto-biontes, né, como ser unidades vitais, com capacidade de replicar, porque é uma condição para ser um ser vivo é que ele tenha uma capacidade reprodutiva, né, na sua história. Essa responsabilidade é hoje, no caso do DNA, mas aí você tem outras citações, como Thomas Selk, né, Prêmio Nobel de Química, ele citou a presença de ribozimas, que é feita de RNA, que tem a capacidade catalítica que coordena importantes reações celulares. Né? Da mesma forma como o DNA coordena, a ribosima, o RNA, foi demonstrado por esse homem que tem a mesma capacidade que o DNA. Portanto, gera discussão entre eles. Qual é a dominância hereditária celular? Começou com o DNA ou começou com o RNA? Então, você tem que o RNA tem um poder autocatalítico, né? Dispensa enzimas nas suas reações, portanto, ele é mais mutável e permite maior variabilidade. Portanto, as ideias, né, devido a essa capacidade do RNA apontar todas essas propriedades, deles ter capacidade própria de montagem, né? Ele não necessita de enzimas para acompanhar a sua montagem, ele é autocatalítico, e ele é mais mutante do que o DNA, então ele permite mais rapidez nessas novas readaptações que podem acontecer nos seres vivos ao longo da formação da primeira célula ao longo do tempo, né? Então ele permitia maior variabilidade. Portanto, as ideias apontam para a possibilidade de que as primeiras formas de ensaios celulares começou de fato com o RNA e depois evoluiu para o DNA. Pesquisas estão em discussão e andamento em relação a esse assunto. Na lógica, né, se você for seguir a lógica, né, é mais provável que a coisa comece com uma estrutura mais simples e evolua para uma estrutura mais complexa. Então, eu apontaria para isso. Isso aqui é bem mais simples do que isso aqui. Tá? Mas isso é tema de discussão. Isso é verdade? Não, isso é discussão, são hipóteses. Portanto, como é que surgiram primeiro os seres autotróficos e heterotróficos? Quem surgiu primeiro, né? Com seres com capacidade de produzir seu próprio alimento ou seres que são incapazes de produzir seu próprio alimento? Essa é uma outra questão que as pessoas discutem na área de evolução, no surgimento da primeira vida no planeta. Você teria o desenho de uma célula procariótica, né? Repara que a estrutura celular dele é bem mais simples, né? Com a descoberta também das chamadas arqueosbactérias, que são conhecidas como bactérias extremófilas, modelo de sistemas simples, similares às células, de alta resistência ambiental. Esses bichos vivem em determinadas regiões que são insuportáveis a seres vivos, parecem verdadeiras bactérias alienígenas, vivem em áreas tremendamente quentes, vivem em áreas tremendamente ácidas.
vivem em áreas tremendamente salgadas, né, que não tem condição de viver vida nenhuma, e onde essas bichinhas são encontradas lá. Então, alguns cientistas falam até que essas bichas são alienígenas, né? Tem um resistente, que ele está no extremo da vida, por isso que eles são extremófilas, vivem em ambientes totalmente insuportáveis aos seres vivos atuais. E essas bactérias estão aí, ó, dando as caras, né, e dando a mentalidade, a imaginação do ser vivo, né, do ser humano, de imaginar de forma como é que essa vida poderia ter se desenvolvido no planeta, talvez, né, pela própria evolução da organização das arqueobactérias. Nos fósseis são encontrados simultaneamente bactérias e cianobactérias, dois grupos, né, de efeito delas. E a cianobactéria sabe-se que é um ser que ele é autotrófico. E as bactérias têm os dois grupos. Elas podem ser autotróficas e heterotróficas. Mas ainda é pouca discussão de quem surgiu primeiro. São bem mais antigas que as eubactérias, as arqueobactérias, portanto, não está falando bactérias primitivas, a arque é primitiva, né? Elas são bem mais antigas que as eubactérias, que aqui você tem depois as células, né, que são eucariontes. O problema nessa história aqui é isso. Bactérias e cianobactérias possuem atividades metabólicas que são distintas, mas surgiram praticamente juntas. Então, a pessoa fala assim, bom, mas por que ele quer saber quem surgiu primeiro? Talvez as duas formas deu capacidade de surgir simultaneamente, né? Pelo menos as discussões apontam, em vez de falar que surgiu primeiro uma, surgiu primeiro outro, ficar um bate-bate lá, moço. Talvez as duas surgiram simultaneamente, o que deu oportunidade para um, surgiu a outra. Lembrando que esse aqui, ele caminha para uma situação de não conseguir produzir seu próprio alimento, mas poderia se alimentar do caldo nutritivo, da sopa de nutrientes, né, vindo da ideia de Oparia e Haldane, e a cianobactéria não, elas têm capacidade de realizar a chamada quimiossíntese, né, ou então fotossíntese mais tarde, como foi desenvolvido, para produzir seu próprio alimento, que é a glicose, se tornando um indivíduo autotrófico. E aqui você tem a imagem de uma célula muito mais sofisticada. Olha só a simplicidade de um indivíduo procarionte para um indivíduo eucarionte. Isso aqui é tipicamente uma célula animal, né, com membrana nuclear, por isso que é chamada de eucarionte, e toda a complexidade de estruturas celulares que estão presentes no seu citoplasma, que não tem aquilo. Quando tem, o máximo que tem aqui é ribossomos, que são espalhados em pontos específicos no citoplasma, ou então aderidos ao retículo plasmático. Fora isso, aqui não tem mitocôndria, ali não tem complexo de Golgi, lá não tem retículo plasmático, nada. É muito mais simples. Então, a ideia fala assim, isso aqui não pode ter surgido do nada, né? Ela deve ter evoluído de uma forma mais simples para depois chegar na mais complexa. Pelo menos dentro da linha da proposta, é uma ideia evolutiva. Tá? Os confrontos entre a hipótese heterotrófica e autotrófica, tá aí, ó, baseados na ideia de Oparia, então vamos ver o que acontece. Os argumentos favoráveis, né, que apontam. A ideia de Oparia aponta para quem? Para o heterotrófico. Vamos lá. Sopa nutritiva presente no oceano, tem uma carga muito grande de nutrientes, né, presente aí com substâncias orgânicas, oriundo daquelas tempestades que aconteciam, né. Depois houve a formação da fotossíntese, processo de alta complexidade, que ele aponta aqui no caso que isso aqui não seria o primeiro ser vivo a montar, porque a fotossíntese envolve uma série de reagentes, uma série de enzimas especificadas nesse elemento, revelando uma alta complexidade. Ora, se a coisa parte do princípio que a coisa começa do mais simples para evoluir para o mais complexo, fotossíntese está fora de questão, tá? Porque ele é um processo químico muito avançado. Então não seria o elemento favorável a início para apontar que os primeiros indivíduos seriam autotróficos. Não havia CO2 suficiente na atmosfera primitiva como oferta de reagente exigida pela reação da fotossíntese. Isso é um fato. A fotossíntese, para montar a glicose, precisa de CO2, e a quantidade de CO2 presente na atmosfera primitiva seria muito mínima, não seria suficiente para manter a subsistência, vamos dizer, dos indivíduos autotróficos naquele período. Tá? Até porque a concentração máxima de elementos da atmosfera primitiva é hidrogênio, amônio, né, a parte de metano e vapor de água. Então, o CO2 seria extremamente irrisório. Organismos anaeróbicos, os O2 de comportamento redutor, então o organismo nesse tempo, nessa formação, também não seria, vamos considerar dentro dessa citação aqui, o organismo aeróbico não seria o elemento importante nessa reação, né, porque o oxigênio que estava presente, qualquer oxigênio que foi liberado naquela atmosfera primitiva, ele rapidamente oxidaria os metais que estariam aflorados na superfície da Terra devido a essas constantes erupções
vulcânicas, terremotos, aquela coisa que aconteceria no planeta que estava acomodando. Então ele rapidamente oxidaria essa massa, né, de metais que estavam presentes no planeta e sumiria da atmosfera rapidinho. Então aponta que o primeiro organismo também não seria aeróbico, mas seria anaeróbico. Então o primeiro organismo seria, portanto, dentro dessa ideia de Oparin, seria procarioto, né, uma estrutura celular simples, seria anaeróbico, não consumiria oxigênio e seria heterotrófico, né? Segue essa linha que é tremendamente legal, que é uma das questões mais solicitadas no vestibular, é essa. Então, como é que se evoluiu a primeira linha evolutiva do planeta? Nas escalas dos processos bioenergéticos, né, disponíveis nos seres vivos. Os primeiros seres vivos, portanto, devem ter utilizado como primeiro processo bioenergético para gerar energia para ele através da fermentação. Essa fermentação, ao longo de milhares de anos, começou a liberar CO2 para a atmosfera, né? Esse CO2, depois, ele, disponível na atmosfera, foi paralelamente, no caso, ao longo, quando foi surgindo essa constante, né, desenvolvimento de indivíduos anaeróbicos no oceano, foi permitindo novos surgimentos de processos bioquímicos, principalmente a fotossíntese, com a absorção da luz, né? Também a utilização da água como disponibilidade da utilização de íons de hidrogênio e elétrons, né, provenientes da água, para a montagem do novo composto, que é a chamada glicose, através da reação química chamada fotossíntese, e gerando o primeiro ser vivo autotrófico. Durante a fotossíntese, ao longo de milhares de anos, né, foi liberando oxigênio, esse oxigênio também, que estava disponível na atmosfera, foi rapidamente absorvido pelas rochas, foi sofrendo processo de oxidação, e o restante que sobrou começou, ao longo de milhares e milhares de anos, se acumulando na atmosfera e mudando a composição da atmosfera. Então, aqui o que é interessante é que ele permitiu, então, a formação da camada do ozônio. Então, pela primeira vez na história, o céu muda a cor dele, que seria uma cor cinza alaranjada, para uma cor, no caso, azulada, devido à presença do ozônio. E também surge, paralelamente nessa história evolutiva, os primeiros seres vivos aeróbicos, devido ao surgimento de um novo e mais complexo sistema de obtenção de energia nos seres vivos, que é a respiração celular. E a partir daí, então, sai do ambiente aquático, né, esse efeito, e entra, então, historicamente, a conquista, né, abandonando o ambiente aquático, que é marinho, para o ambiente terrestre. Então, isso envolveu ainda mais milhões e milhões de anos nessa conquista progressiva. Aqui, nessa história aqui, onde você tem a liberação do oxigênio até a formação da camada do ozônio, houve o primeiro grande massacre do planeta, conhecido como Holocausto do Oxigênio, tá, em que mais de 95% da vida do planeta foi para o beleléu. Porque o oxigênio, para indivíduos que são anaeróbicos, como o caso que viviam no sistema de fermentação, ele é tóxico. Ele é um agente oxidante muito forte, então, consequentemente, matou quase tudo no planeta. Então, o planeta Terra nunca foi um planeta bonzinho, ele é um planeta muito sacana, envolvido com a palavra de ordem chamada adaptação. Meu filho, se diante das mudanças que vão acontecendo ao longo de milhares de anos, né, o indivíduo não estará apto a sofrer essas adaptações, né, ele simplesmente vai para o beleléu. O problema é uma extinção em massa, e é o que aconteceu. Essa extinção em massa de seres anaeróbicos que viviam no ambiente aquático, né, no ambiente marinho, ficou conhecida com o nome de Holocausto de Oxigênio. Tá? Tá aí, ó. Quem propôs essa ideia foi Lini Margulis, uma das poucas mulheres cientistas, né, de destaque em relação à área da ciência. Então entra nesse efeito de você ter um indivíduo procariótico, anaeróbico, heterotrófico, um ensaio, né, da hipótese heterotrófica. Obtenção de energia para manutenção da vida desse indivíduo aqui é por fermentação, produzindo moléculas de ATP. E a obtenção dos alimentos para obter essa formação de energia vem da sopa oceânica, como é proposto pela ideia, né, da teoria da conservação de Oparin e Haldane. E, diante dessa fermentação, ao longo de milhares e milhares de anos, houve liberação gradativa de CO2 para a atmosfera, e com isso houve o consumo, né, do ácido sulfídrico como fonte doadora de hidrogênios por longo período, e que provocou a sua queda. Então, a capacidade fermentativa que utilizava ácido sulfídrico na água começou a haver problemas pela ralidade, porque os indivíduos foram crescendo, foram consumindo e foi acabando. Então, teve que haver, ao longo desse sistema, novos processos, né, metabólicos surgindo por efeito de mutações, e que permitiu o surgimento, então, da fotossíntese, né? E o favorecimento desse novo mecanismo, desse novo processo bioenergético, habilitou
os indivíduos que são procariontes a usar a água como fonte de hidrogênio e não mais o ácido sulfídrico. E esse processo ficou conhecido como fotossíntese, que gerou uma nova mudança espetacular na atmosfera. O grupo formado foram cianobactérias, pela primeira vez obteve-se oxigênio livre lançado na atmosfera. A princípio, a maioria dele foi absorvido pelos metais da crosta, formando óxidos, né, diversos tipos de óxidos. E depois, o oxigênio, uma vez feito o seu trabalho de oxidar a maioria dos metais presentes na atmosfera, começou a sobrar na atmosfera, e aí houve o perigo do oxigênio. Ele era um agente redutor, formando vários tipos de radicais livres, isso aqui acelera, promove o envelhecimento celular, e daí houve um grande massacre. Grande extinção dos seres anaeróbicos, né? Isso ficou conhecido como holocausto do oxigênio, como está sendo mostrado na figurinha, e vários tipos de indivíduos procariontes morrendo. Mais de 95% da vida do planeta foi por beleléu, né? Segundo esses dados aqui, né, históricos. Como é que ele sabe disso? Bom, isso aqui são ideias de apresentação no passado. Ninguém teve lá bilhões de anos de trás para saber. Essa é a curiosidade da coisa. Tá? A hipótese autotrófica, né, ela também corre em paralelo com o processo de aceitação para o grupo de cientistas, também é denominada hipótese quimiotrófica. Fontes termais em ambientes abissais mostram a presença de determinados indivíduos, né, elevadas temperaturas por vulcanismo. Contrasta com o frio da região abissal, que isso aqui é quase um 0 grau, né, dessa região aqui. E ela é uma região aquecida, então permite o desenvolvimento de bactérias nesse lugar. Desenvolve bactérias extremófilas vulcanogênicas, classificadas como quimiolito ou autotróficas. Né? Bactérias que têm a capacidade de viver em ambientes fixados na pedra, né, que realizam reações químicas com capacidade de produzir seu próprio alimento, através da quimiossíntese. Tá? Portanto, a obtenção do alimento vem por quimiossíntese, né, produz glicose a partir de oxidação de elementos que estão ao seu redor. Essa hipótese foi descoberta, né, em 1977, ela foi proposta e desenvolvida a hipótese quimiotrófica. A quimiossíntese, portanto, libera a liberação de energia, né, o que se trata? A liberação de energia por oxidação de compostos inorgânicos, e que essa energia que foi liberada desse composto inorgânico é caminhada e armazenada na molécula de glicose. Então, a sequência evolutiva proposta seria essa. Pela quimiossíntese, né, gerou o efeito depois da fermentação, depois gerou a fotossíntese até chegar na respiração aeróbica, pelo menos as etapas de todo o processo bioenergético disponível para os seres vivos, num processo evolutivo, acompanharia esse tipo de raciocínio. Né? A primeira forma de obtenção de energia nos seres vivos seria a quimiossíntese, paralelamente a ele viria a fermentação, mais tarde surgiu a fotossíntese e mais tarde ainda o último processo de obtenção de energia, né, gerada aí seria a respiração aeróbica, né, com o consumo do oxigênio. Numa comparação celular, você vê com a complexidade, você tem que ver aqui complexidade, partindo da ideia da evolução de o mais simples para o mais complexo. O tamanho de uma célula procariótica é de 5 microns, um diâmetro médio. O tamanho da célula eucariótica é 40 microns, a médio, quer dizer, ele é o quê? 8 vezes maior. Né? A parede celular dele é rígida, a parede celular rígida presente nas plantas e nos fungos, portanto ela não é obrigatória. O material genético é sem envoltório nuclear. O material genético está espalhado no citoplasma, constituindo o chamado nucleóide. O DNA é uma simples molécula circular em regras, não associada à parte de proteínas, portanto ele é bem mais simples. E nos indivíduos de uma célula eucariótica, o material genético está encerrado no núcleo, tá? Que contém um ou mais nucleoides, que isso aqui seria a carioteca, né? Por isso vem eucarionte, quer dizer, ser de núcleo verdadeiro. As moléculas de DNA estão associadas a proteínas constituídas dos cromossomos. Repare que aqui não tem essa organização, né, de DNA associada a proteínas, e aqui tem. Nos organelos, não possuem organelas membranares, como mitocôndrias, apresentam ribossomos em dimensões inferiores ao das células eucarióticas. E aqui é muito mais complexo. Ele tem muitas organelas, né, membranares, como mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, cloroplastos, e aí vai. Né, retículos endoplasmáticos, assim segue. A fotossíntese, ele não tem aqui a presença de cloroplastos, né, que estão presentes nas eucariontes. A fotossíntese tem lugar, para alguns casos, nas amêbulas fotossintetizantes espalhadas no citoplasma, e nas células vegetais possui uma estrutura muito mais organizada, bem mais complexa, conhecida com o nome de cloroplasto, que guarda no seu interior os pigmentos fotossintéticos, que são a clorofila, né, que se envolve na atividade de produção de glicose. Tá?
O surgimento de uma célula eucariótica, então, aponta para essa ideia. Os procariontes caminhou para os eucariontes. A vida teria evoluído a partir de organismos simples, os procariontes, dos quais teriam surgido os eucariontes. A hipótese autogênica e endossimbiótica apresenta o mecanismo explicativo dessa evolução. Repare que a célula ela entra no sistema de associação, né? A célula em evolução, entre a associação com seres procariontes, né, que se englobaram, se associaram a ela, e se diferenciaram dentro deles, com atividades metabólicas celulares que são distintas. Aquele que se destinou a produzir glicose, ele virou uma estrutura, né, que é comparado ao cloroplasto. Então, portanto, se tornou um indivíduo produtor do seu próprio alimento, gerando um indivíduo autotrófico, né? Juntamente com ele também, ele assimilou também outro tipo de indivíduo procarionte que ele tinha capacidade de produção de ATP. Aquele que assimilou os dois tipos, né, de seres procariontes, um com a habilidade de produzir glicose e um com a habilidade de produzir ATP, se transformou no indivíduo autotrófico. Aquele tipo de célula que ele assimilou os indivíduos que só tinha habilidade de produção de ATP, mas não habilidade de produção de alimento, tornou-se uma célula heterotrófica, formando então os dois grandes grupos, autotróficos e heterotróficos no planeta. Tá? Célula eucariótica em evolução, associando seus organismos procarióticos com vantagens mútuas para eles. Você tem o efeito aí, que é chamada de endossimbiose. A diferença delas é aqui, ó, e você tem uma hipótese autogênica, é essa. A célula procariótica teria sofrido sucessivas invaginações, que ela expandiu para fora da membrana plasmática, com posterior especialização. Então, ele criou um espaço maior e, além do mais, ele formou dupla camada em cima do material genético dele, formando um núcleo, né, desenhando-se um núcleo mais interno. E um citoplasma mais amplo que foi absorvendo novos procariontes, né, desse efeito dele na sua associação. E aqui você tem aquele que é capaz de produzir ATP, simbolizando a mitocôndria, e aquele com capacidade de produzir seu próprio alimento, produzindo glicose, que seria o cloroplasto. E na hipótese endossimbiótica, que corre em paralelo, seria isso. A célula eucariótica teria surgido de uma associação simbiótica entre diversas células procarióticas. Tá? Essa hipótese aqui é conhecida como hipótese de Robertson, e essa hipótese aqui foi proposta por aquela mulher chamada Lino Margulis. Então, os passos da hipótese autogênica de Robertson, né? Aqui, ó, você teria uma célula procariótica inicial bem simples, né? O material genético dele espalhado no citoplasma. Aí ele começou a sofrer uma evaginação da membrana, e junto com essa evaginação da membrana, ele foi absorvendo bactérias, né, aeróbicas no ambiente, que permitiu a formação, então, do efeito da sua diferenciação celular, né, ao longo de milhares de anos, ela se comportar como uma mitocôndria. Tá? Então, se tornou uma bactéria aeróbica, dando origem à mitocôndria, e formando um indivíduo que nessa linha evolutiva ainda tem o efeito dele de continuar como ser heterotrófico, formando os fungos e protistas e animais, e ainda tem aquele caso da célula ainda em processo evolutivo, que ele absorveu um organismo procarionte, que ao ser assimilado dentro delas, né, ele se comportou como indivíduos que são como um cloroplasto, com capacidade de produzir seu próprio alimento, né, que é a glicose, através da reação química de fotossíntese. Tá? E foi no caso aqui, ele assimilou uma cianobactéria com essa propriedade. Então, formou uma célula eucariótica fotossintetizante. Alguns protistas, dando grupo de protistas, né, como caso de algas, e grupo dos vegetais, tornando os indivíduos autotróficos. E a célula eucariótica teria surgido assim, ó, pelos princípios de modelo endossimbiótico. Uma célula procariótica capturava outras que sobreviviam no seu interior, estabelecendo uma relação simbiótica entre elas. Ele captura, mas não come. Tá vendo? Daqui, ó, ele vem para cá e aqui ele simplesmente associou-se a ela, trocando favores. A relação torna-se permanente com interdependência estável entre essas células. A célula hospedeira constituíram-se como organelas da célula hospedeira, formando-se então a célula eucariótica desenhada aí. O que reforça essa hipótese, né, no sentido de ter essa ideia como possível, né, ter acontecido no passado? Mitocôndria e cloroplasto assemelham-se a bactérias na forma, tamanho e estrutura, primeiro ponto. Esses organelos produzem uma membrana interna, dividem-se independentemente das células que contêm DNA em suas moléculas seculares, não associadas às proteínas. O que é engraçado é que tanto a mitocôndria como o cloroplasto têm DNA próprio, né? Reforçando a ideia que eles vieram de fora, porque se por acaso a mitocôndria e o cloroplasto morrer dentro de uma célula,
O núcleo não tem como repor, o núcleo não tem a forma de desenhar como é uma nova mitocôndria e como é uma nova cloroplasto. Reforça ainda mais ainda que esses elementos vieram de fora e que simplesmente se associaram, né, numa relação mútua da célula em desenvolvimento com dentro do seu espaço citoplasmático. Os seus ribossomas são mais parecidos com as células procarióticas, quer dizer, o ribossoma que está numa célula eucariótica não guarda relação com os ribossomas que está dentro de uma mitocôndria ou de um cloroplasto, que por sua vez tem muito mais similaridade com a bactéria, né? Atualmente encontram-se associações simbióticas entre bactérias e alguns tipos de eucarióticos, que reforça ainda mais essa ideia de que realmente essas estruturas mitocôndria e cloroplasto vieram de fora, né? Por isso que é uma ideia bem interessante, bem legal. O protozoário Pelomyxia paulustris não contém mitocôndrias, encontra-se associado a bactérias aeróbicas, né, em simbiose com elas, né, que se comportam como se fossem mitocôndrias. Então tá aí, ó. Esse é o grandes insights das ideias evolucionistas apresentar para vocês. Vocês façam quantas vezes for necessárias revisão. Obrigado pela atenção de vocês, revisem tantas vezes como necessário e tenham um pensamento bem bacana, né, colocado para vocês aí, para vocês poderem refletir. O trabalho de um pesquisador é igual ao trabalho de um detetive, sempre em busca de novas pistas que podem mudar as ideias. A depender daquilo que você acha, né, de concreto, pode ser uma revolução. E aquilo que é aceito hoje como verdade científica, ela vai ser derrubada em virtude dessa nova descoberta que você fez. Esse é vamos dizer assim, a ideia principal, né, dessa mensagem que é colocada aí. É muito legal ser um pesquisador, tá? Mas também tem que ter um discernimento e um conhecimento de causa também muito grande, para não fazer bobagem, tá? Não falar bobagem. É sempre bom estar calcado dentro de elementos que lhe dão suporte para isso, né? Você não vai para uma discussão sem saber o que você está falando, ou então você tem referências daquilo que realmente você está querendo argumentar. Beleza? Então, valeu pela atenção de vocês, mais uma vez, obrigado. Estudem direitinho esse tipo de assunto, acredito que vocês vão gostar muito, tá, desse tipo de trabalho. Então é isso aí. Então vocês estudem, vão fazer os exercícios, vão ser colocados, eu depois mais tarde vou postar para vocês a planilha com relação a essa apresentação de informes generalizados para isso, tá bom? Um abraço aí. Fique com Deus.